Prezados participantes do Fundo de Pensão da Gerdau, meu nome é Marcelo Guterman, sou especialista de investimentos da Western Asset e hoje nós vamos fazer a revisão da performance do Fundo Gerdau Previdência 4, que é um fundo de perfil conservador. Vamos fazer a revisão do segundo trimestre, que foi um trimestre bastante positivo. Nós podemos ver nesse gráfico que o fundo rendeu 1,32% contra o benchmark dele, que é o CDI de 0,79, e acumula no ano 1,89 contra 1,28 do CDI. Nos últimos 12 meses, 4,40 contra 2,28. E mesmo em prazos mais longos, performances acima do CDI. Então esse ano tem sido um ano bastante positivo, o segundo trimestre foi extremamente positivo, e vamos ver o que aconteceu, quais foram as nossas posições e qual é o nosso cenário daqui para frente. Esse gráfico aqui ele vai mostrar as fontes de performance do fundo nesses últimos 3 meses e no ano. Nós podemos observar que o grande adicionador de valor foi o crédito, né? Então esse é um fundo que tem uma parcela de crédito bastante significativa e o crédito foi a classe de ativo que mais agregou valor ao fundo nesses últimos 3 meses. Em segundo lugar, bem menos, a parte prefixada e os títulos atrelados à inflação. Também no ano, nós podemos observar que o crédito é o grande agregador de valor no fundo. E por que isso aconteceu? Por 2 motivos. Primeiro, porque a performance dos títulos de crédito tem sido bastante positiva. Nós podemos ver nesse gráfico aqui que os títulos de crédito como um todo estão rodando a CDI mais 1,77. A gente chama de running rate da carteira, né? Aquilo que o fundo, que os títulos de crédito da carteira estão rendendo. Então ele está rendendo 1,77 além do CDI. Então esse é um primeiro motivo. E um segundo motivo é que os spreads de crédito estão caindo. Então, nesse outro gráfico aqui, nós podemos observar que os spreads de crédito vêm caindo desde o ano passado e continuam caindo. Vamos lembrar um pouco, né? Nós tivemos uma grande perda com crédito em março de 2020, porque os spreads subiram muito com receio de uma grande recessão e tudo mais, que acabou acontecendo efetivamente. O ponto é que as empresas se defenderam e houve menos quebradeira do que o mercado temeu num primeiro momento. E os spreads de crédito, quer dizer, aquele percentual de taxa de juros paga além do CDI, vem caindo. E aconteceu agora no mês de junho, novamente. Nós podemos observar esse gráfico mostrando os 3 níveis de rating de crédito, AAA, AA e A, os spreads caindo. Então, a conjunção desses 2 fatores, o nível do spread de crédito e a queda, fizeram com que a performance fosse bastante positiva nesses últimos 3 meses e no ano. Qual é a nossa visão, né, a respeito dessa tendência? É de continuidade. Nós vemos esse nível de spread de crédito ainda bastante alto, né? Quando a gente fala de praticamente CDI mais 1,8%, vamos lembrar que antes da crise, né, antes da pandemia, essa carteira rodava CDI mais 1 e pouquinho, né? Então ainda tem bastante espaço para recuo, né, ao longo do tempo. Então nós vemos ainda bastante positivo a perspectiva para essa classe de ativo dentro da carteira. É bom sempre lembrar a composição dessa carteira, né? Então esse gráfico aqui ele mostra justamente a grande pulverização de ativos de crédito dentro da carteira. Então nós temos quase 100 debêntures ou emissões de debêntures dentro da carteira, 30 FDICs, 14 letras financeiras. Então trata-se de uma carteira bastante pulverizada, que é justamente a ideia de não concentrar muito em alguns poucos nomes, porque se você, por acaso, uma das empresas falhar no pagamento, a carteira sofre muito. Então a ideia é não
sofrer muito e a carteira como um todo agregar valor ao longo do tempo. Isso só é possível numa carteira grande, diversificada, como é a carteira da Gerdau. Em segundo lugar, nós tivemos as nossas posições em risco de mercado, que são posições pequenas, vis-à-vis o tamanho da nossa posição de crédito, mas que são posições que podem agregar valor ao longo do tempo também. Isso que nós chamamos de risco de mercado, né, que é a posição em taxas prefixadas e taxas atreladas à inflação, ao IPCA, são as nossas posições que causaram alguma perda este ano, né? Nós vimos isso no primeiro trimestre, no segundo trimestre nós vimos que nós ganhamos um pouquinho com essas posições, e nós observamos neste gráfico aqui o que nós, depois da diminuição de risco que nós fizemos no mês de março, nós mantivemos essa exposição um pouco mais baixa, né? E voltamos a aumentar um pouco a exposição agora em junho, né? Só explicando, né, esse gráfico, até para quem está chegando agora, né, essa linha vermelha, ela mostra o total de risco da carteira, o risco de mercado da carteira. Então, nós temos hoje aproximadamente 0,20, né, de risco, o que significa, grosso modo, que para cada 1 ponto percentual que as taxas de juros sobem, as taxas de juros, não a Selic necessariamente, toda a curva de juros, né? Os vencimentos mais longos também. Para cada 1 ponto percentual que as taxas de juros sobem, a carteira perde 0,20 em relação ao benchmark, em relação ao CDI. E, por outro lado, se as taxas de juros caírem em 1 ponto percentual, a carteira rende 0,20 acima do CDI, que a gente espera que aconteça ao longo do tempo. Então, o que nós fizemos neste trimestre, né, foi voltar um pouquinho para o risco. A gente aumentou ligeiramente a nossa posição, lembrando que a gente tinha diminuído por um aumento da aversão a risco global, né, com medo da inflação e tudo mais. Esse segundo trimestre nós vimos um arrefecimento, né, uma acomodação desses temores, né? Então isso nos deu um pouco mais de segurança para voltar um pouco para o risco. E o mais importante, nós alongamos a carteira. Nós estávamos basicamente no vencimento prefixado 2023 e migramos para o prefixado 2025. A ideia aqui, na medida em que quanto mais curto você estiver, quanto o vencimento for mais próximo, mais depende da política monetária, daquilo que o Banco Central vai decidir em termos de taxa Selic. E o que nós vimos nesse trimestre foi o Banco Central claramente mostrando que vai subir bastante a taxa Selic, porque a inflação, as expectativas de inflação estão altas e continuam altas, né? Não estão cedendo, e o BC sinalizou que vai ajustar a política monetária ainda este ano. Ajustar significa colocar a taxa Selic num ponto que nós consideramos neutro, né, de taxa de juros, que seria alguma coisa mais próximo de 6,5%, né, para Selic. Por que 6,5%? Porque você tem uma taxa de juros real de 3%, uma taxa de juros de equilíbrio, que o Banco Central mais ou menos trabalha, e 3,5% de inflação para o ano que vem. Né? Então, 3,5 mais 3, 6,5 de Selic seria uma taxa de juros neutra da economia brasileira hoje. Então, o Banco Central sinalizou que vai chegar lá no 6,5 e ficou mais arriscado ficar em vencimentos mais curtos, porque o Banco Central está subindo bastante a taxa de juros. O que não acontece com os vencimentos mais longos. Na verdade, vencimentos mais longos dependem mais da aversão a risco geral, né? Tanto o risco fiscal local, quanto o risco lá fora, né? de inflação e de subida de taxa de juros por parte dos Estados Unidos, do Fed, por exemplo. Né? Então, esse essa parte da curva de juros mais longa, ela depende menos do que o Banco Central vai fazer e mais dessa aversão geral a risco. Como essa aversão ela caiu nesse segundo trimestre, nós resolvemos alongar a nossa posição. E mantivemos as nossas exposições em NTNB
mais ali na parte intermediária da curva também, né? A nossa visão para cenário econômico, então, eu já adiantei, né? Nós imaginamos o Banco Central subindo a taxa Selic aí para 6,5% até o fim do ano, nas próximas reuniões. Isso já está precificado pelos mercados. Pode ser que o BC suba um pouquinho mais, né, para 7, sei lá, não muito mais do que isso, mas na nossa visão isso já seria suficiente para ancorar as expectativas de inflação do ano que vem. Além disso, a questão fiscal brasileira, ela diminuiu o seu ruído, né, porque a própria inflação mais a surpresa do crescimento econômico fizeram com que a relação dívida-PIB caísse de maneira relevante. Então, essa discussão sobre o risco fiscal, ela vai continuar ao longo do tempo, mas ela diminuiu a pressão no curto prazo, né? Por isso que nós continuamos posicionados na curva de juros pré-fixados, porque efetivamente nós acreditamos que as taxas de juros mais longas, né, vão cair ao longo do tempo. Por hoje é só, nos vemos daqui a 3 meses. Até mais.